E no site de Oeste, a coluna No Ponto traz a história de uma mulher de 55 anos de idade, condenada a 16 anos de prisão por participação nos protestos do 8 de janeiro e que vai cumprir a pena no hospital onde está internada. Na semana passada, em mais uma fase da Operação Lesa Pátria, a Polícia Federal tentou prender Joanita de Almeida. Porém, a psicopedagoga está em tratamento hospitalar no município de Juiz de Fora, em Minas Gerais, em razão de um surto psicótico ocorrido há um mês. De acordo com a decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, Joanita Almeida será transferida para uma penitenciária assim que tiver alta do hospital. Silvio. Paula, eu confesso que eu tenho até dificuldade em seguir comentando todos esses casos que o nosso repórter Christian Costa acompanha. Talvez não, é quem acompanha melhor o 8 de janeiro e o desfecho, a vida das pessoas. Tentou entender quem eram aquelas pessoas e o que aconteceu com elas depois daquele domingo, daquela tarde de domingo que terminou de uma forma que ninguém gostaria. Essas pessoas estão sendo submetidas a um rigor absoluto da lei que bandidos, verdadeiros bandidos no Brasil não são submetidos. Pessoas que assaltam, que roubam, que invadem patrimônio, que cometem crimes de vandalismo, algo que não restou comprovado a todos aqueles que estavam no ginásio da Polícia Federal e de lá seguiram para Papuda, os homens, a colmeia, as mulheres. Não há prova material de que todos eles cometeram crime e o único crime que aconteceu de fato ali de vandalismo, de depredação do patrimônio público. Poderia ser privado também, tanto faz. Destruição de bem material é passível de punição no Código de Processo Penal. E ponto. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu na Assembleia Legislativa do Paraná há poucos dias. Uma turba de esquerda cercou, invadiu, quebrou, deixou 2 policiais feridos e acampou no plenário da Assembleia do Paraná. Foi necessária a atuação da juíza da 5ª Vara de Fazenda do Paraná para determinar, vejam vocês, a reintegração de posse do plenário que estava tomado pela esquerda. No dia 8 de janeiro não aconteceu nada disso. A polícia prendeu todas aquelas pessoas que estavam em quartéis, na esplanada, dentro dos prédios públicos e elas estão sendo submetidas a sentenças que são absolutamente, eu falo isso com convicção, elas não estão em compasso com o devido processo legal. Inclusive em casos de bis in idem. No direito é quando são 2 crimes correlatos, golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito. Tudo isso passa pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que um dia a história vai julgar pelo que fez com a vida dessas pessoas. São mães, são avós, pais, pessoas que têm do lado de fora crianças, filhos, pessoas que dependem delas, às vezes financeiramente. Muita gente que foi presa ou que está com uma tornozeleira e impedido de trabalhar na sua cidade, era o arrimo da família. Era quem sustentava uma casa. E agora, como é que fica? Porque foi protestar por causa do triunfo da indecência nas eleições anteriores, quando a Constituição ainda previa manifestações pacíficas e aquele grupo se misturou a alguém que cometeu crime, sim. Nós sempre condenamos quem jogou pedra. Mas será que a história vai julgar essas pessoas de que forma? Pessoas que foram torturadas, presos políticos e há casos de sequestro também. Nós já falamos sobre isso essa semana. Há casos de sequestros de pessoas, estão encarceradas sem nenhuma prova, pelo contrário, produziram prova a seu favor, provando a sua inocência. Olha, é difícil, eu repito, é difícil porque tempo é um negócio que a gente não recupera na vida. Todo o resto tem remédio, para todo o resto tem remédio na vida. Perder emprego, mas quando a gente perde tempo, ou quando a gente está dentro de uma cadeia pagando por algo que é desmedido e talvez do lado de fora alguém vá embora e a gente não tem tempo de dizer adeus, por exemplo, pode acontecer. Ou pode acontecer de morrer dentro da cadeia mesmo. Sauer, em homenagem ao Clezão. Olha, Silvio, ainda que fique no ensaio,
esse piquenique internacional aí programado para Lisboa mostra que eles vivem uma realidade paralela. Mas eles viverão para saber que eles têm vaga assegurada no capítulo brasileiro da História Universal da Infâmia. Todos eles. Todos eles viverão para ver isso aí, porque a verdade, de novo, desmaia, mas não morre. Não morre. Logo os fatos prevalecerão e cada um será julgado pelo que fez. E nós estamos vendo o que eles andam fazendo. É o espetáculo da perversidade, sabe, da inexistência de compaixão, sabe, da vontade de castigar, né, do prazer de punir. Gente assim nunca acaba bem, pelo menos dos livros de história. Piotr, antes de te ouvir, queria pedir só para a gente exibir novamente, porque a história dessa mulher de 55 anos aí que está internada, que já está começando aí a cumprir pena dentro do hospital, você que está nos acompanhando pode encontrar mais detalhes no site da Revista Oeste. Então essa história foi revelada na coluna No Ponto pelo nosso repórter Christian Costa. A gente está aí exibindo na tela a história dessa mulher e outras que nós temos contado aqui semanalmente, tanto no site quanto aqui em Oeste Sem Filtro. E a gente reforça esse fato porque essas reportagens aqui que nós temos trazido a respeito dos manifestantes aí detidos pelo 8 de janeiro acabaram resultando num requerimento à Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara. O deputado Paulo Bilinski pede à comissão, então, que sejam feitas diligências de fiscalização de julgamentos, das ordens de prisão e de condições dos presos pelo protesto na Praça dos Três Poderes. No documento, o parlamentar menciona o caso do professor aposentado Jaime Junques. Alvo de um mandado de prisão, o homem de 68 anos tem câncer avançado na próstata. Bilinski também menciona a situação delicada de Alice dos Santos. A mulher de 49 anos de idade tem epilepsia, depressão e ansiedade. Ela foi uma das 49 pessoas presas na semana passada durante a operação da Polícia Federal. Tanto Jaime Junques quanto Alice dos Santos foram alvos da Polícia Federal, mesmo antes da publicação do acórdão condenatório, etapa essencial para a defesa poder apresentar os seus recursos. E parte dessas pessoas foi presa porque havia uma presunção de que cometeriam um crime, no entendimento do ministro, de fugir. Bom, mas como é que você prende porque você acha que vai fugir, mas acha baseado em quê? Ah, porque há outros que, por exemplo, já estão fora do país, ou estariam fora do país. Tá, mas onde é que está no direito que você prende? Você tem elementos que a pessoa estava preparando uma fuga? Ah, bom, aí você tem... Não, o sujeito estava em casa, de chinelo, pijama. Alguém que está de chinelo e pijama está se programando para fugir? A presunção de culpa. É a presunção de culpa. Quer dizer, além de tudo Bom, vamos só lembrar, porque é sempre bom a gente lembrar. Não tem foro de prerrogativa de função, então não deveriam estar sendo julgados no Supremo. Não foi um golpe contra a democracia, um ato violento contra o Estado Democrático de Direito. Não foi nada disso. Por que o ministro Gilmar Mendes, em português de Portugal, ou uma pretensão de fazer e usar um sotaque, e que os portugueses não usam muito gerúndio, nós usamos, eles não usam, por que ele não disse que foi um golpe? Porque ele tem vergonha que, por exemplo, os juristas portugueses, olhem, meu Deus, olha o que esse ministro do Supremo do Brasil conseguiu falar. Por que lá ele diz isso e aqui ele não repete a mesma coisa? Porque, sejamos justos, só o ministro da Defesa, o José Múcio, que teve a coragem dentro desse consórcio de dizer o fato. Não foi golpe. Mas vamos lá. Em que pese o fato de que toda vez que você mencionar a questão da anistia, aliás, o presidente da Câmara e o Senado poderiam apressar o processo. Tem um projeto de anistia. Deveriam apressar. Porque nós estamos aqui diante de um maior caso de abuso coletivo da normalidade institucional e jurídica brasileira. Essas pessoas não tiveram o devido processo legal. Meu Deus, como é que pode ser uma novidade eu estar aqui, olha, já peguei até o sotaque do ministro Gilmar, né? Eu estar aqui a defender
o devido processo legal. Português, A mera aplicação de um direito constitucional, do mínimo de previsibilidade jurídica, da razão que nos fez chegar aqui com o mínimo de civilidade. Se você citar a anistia nas redes sociais, nós sabemos disso, a boa parte da imprensa nem entra nesse assunto, né? Para ele está numa normalidade institucional. Hipocrisia pura. Boa parte do público também quer jogar todas essas pessoas à masmorra. Veja só como são primitivas, do ponto de vista do mínimo de civilidade e da legalidade prevista no país. Daí que eu vou insistir. Tem um projeto dentro do Congresso Nacional, neste caso especificamente da Câmara, conversamos inclusive com quem está liderando esse projeto, vai relatar inclusive isso, que precisa de celeridade, porque eu não posso mais esperar, lamentavelmente, do mundo jurídico brasileiro. Não posso esperar da OAB, aliás, o que é a OAB mesmo? Eu conheço a OAB da história, a OAB do presente eu não faço a menor ideia. Não do ponto de vista do que eu conheci. A imagem da OAB foi maculada pela atual gestão da OAB. Nós já falamos disso aqui. Não posso esperar isso da OAB, não posso esperar isso dos direitos humanos, não posso esperar isso, por exemplo, de grupos de juristas do Brasil, que até outro dia viam uma ameaça à democracia brasileira, voltaram lá às arcadas da Faculdade do Lago São Francisco, aqui no centro de São Paulo, a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, para falar de uma coisa que, convenhamos, em nenhum momento corremos o risco. Tanto é que está tudo normal até hoje. Quer dizer, não está normal. A suposta normalidade, aí sim gerou uma normalidade que eles não combatem mais. Daí eu tenho que depender do Congresso Nacional e espero que haja celeridade. Porque a sociedade civil organizada, a maior parte dela que poderia agir, à exceção do que estamos falando aqui, de poucos, simplesmente está se omitindo desse processo. A eles também vai ser dado o devido reconhecimento da sua inação, da sua hipocrisia da história. Os livros de história vão reconhecer essa gente como omissos. Omissos e, obviamente, omissão é crime, em boa parte dos casos. E o mais engraçado de tudo é que as pessoas que estão ali na plateia, a plateia comprada do Lula, eles vão e aplaudem, né, cara? Eles não estão entendendo nada do que o Lula tá falando, mas estão lá aplaudindo, né, as bobagem que ele fala nas suas palestras. Assim, se ficasse só para ele, né, e o pessoal ali que segue, né, que fica lá babando o ovo do Lula, beleza, mas não, ele espalha para todo mundo essas falação, cara, essas linguagem que ele quer implantar, que não sei o que, essa motivação que ele tentou colocar para os pessoal ali, que estava ali da universidade ali, não funcionou muito bem não, cara. Tem que confiar no político, nem todo político é ladrão, falou o cara que estava preso, né? Foi preso ali, descondenado, mas chegou a ficar retido por conta da Operação Lava Jato, né? É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas, então o seu like e o seu comentário faz uma enorme diferença pra gente. Lembrando, pessoal, que seu comentário ajuda também no engajamento do vídeo. É muito importante que vocês comentem sobre a notícia. Comentem aí o que acharam da notícia, né? Infelizmente é só notícia ruim vindo desse pessoal, mas o que a gente tem de governo hoje, né? É o atual governo que se instalou no Brasil. Não se esqueçam também de ativar o sininho de notificação, porque assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Desde já agradeço, valeu!